Oi, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao dia de hoje para o webinar do Banco Central entre a Autonomia Republicana e a Apropriação Patrimonial. Eu sou Angélica Huerta, coordenadora de pesquisa do Transforma, e tenho o prazer de estar aqui com o professor Pedro Paulo Bastos, a professora Elida Graziani e a professora Simone Deus. O webinar de hoje fala sobre a autonomia financeira e administrativa do Banco Central do Brasil, sobre um tema que na semana passada foi aprovado na Comissão da Constituição, da Justiça e Cidadania, CCG, do Senado, e vai ser votado no plenário do Senado nos próximos dias. Estamos falando sobre a proposta de emenda 26 à Constituição PEC 65 de 2023, um projeto de autonomia financeira e administrativa do Banco Central com severos impactos concretos sobre finanças públicas e implicações na democracia. Vou introduzir cada um dos professores na ordem da fala e depois vou falar um pouco sobre a estrutura do webinar. O professor Pedro Paulo Bastos é professor titular desde novembro de 2025 na cadeira de Desenvolvimento Socioeconômico dentro do Instituto de Economia da Unicamp. Também o professor Pedro Paulo é o atual coordenador no Núcleo de História Econômica do Instituto de Economia da Unicamp. Ele é ex-coordenador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do SECON, na Unicamp, e também foi professor visitante da Universidade de Berkeley em 2017 e 2018. Ele foi chefe do Departamento de Política e História Econômica entre 2008 e 2012 e presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de História Econômica entre 2009 e 2011. Pedro Paulo Bastos também foi diretor da Sociedade Brasileira de Economia Política entre 2005 e 2007, e suas publicações incluem 4 livros, 52 artigos em periódicos acadêmicos, 33 capítulos de livro e centenas de artigos de opinião. As citações no Google Scholar somam 2.291. A professora Elida Graziani é livre docente em Distrito Financeiro pela USP, em Direito Financeiro pela USP, desculpa. A professora Elida Graziani também é doutora em Direito Administrativo pela UFMG, professora de Finanças Públicas da FGV, São Paulo, e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. E a Simone Deus, que é uma das comentadoras conjunto com a Graziani, é professora livre docente do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisadora do Centro de Estudos de Relações Econômicas Internacionais e conselheira do Corecon São Paulo. Dentro das pesquisas da professora Deus, incluem seus trabalhos na área de economia monetária e financeira. Então, a estrutura do webinar vai ser mais ou menos a seguinte, com uma duração de 90 minutos. Primeiro, o expositor principal, Pedro Paulo Bastos, vai falar uns 30 minutos. Depois, vamos a ter comentários da professora Elida Graziani, de entre 15 e 20 minutos. Depois, comentários da professora Simone Deus, igual entre 15 e 20 minutos. Daí, o Pedro Paulo vai responder uns 5 minutos e vamos a ter um debate e abrir para perguntas do público. Então, para todos vocês que estão vendo-nos desde o YouTube, invito a vocês a escrever no chat suas perguntas para que estas sejam atendidas na secção de perguntas e respostas. Então, vou dar a palavra ao professor Pedro Paulo e gostaria de perguntar sobre por que tratam suas 2 notas do Transforma, que esqueci de dizer. Este webinar fala sobre 2 notas que o professor Pedro Paulo fez recentemente no Transforma, em parceria com a Fundação Frederic Epstein.
onde habla sobre a PEC e a autonomia financeira do Banco Central. Então, quero te perguntar de que tratam suas notas, qual é o problema detrás das emendas que estão sendo debatidas agora no Senado e que podemos fazer a respeito. Obrigada. Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigado pelo convite, Angélica, e me sinto muito honrado aqui de estar conversando com a professora Hélida Graziani e a professora Simone de Oz. Angélica, eu tenho uma apresentação, talvez como a nota tem muitos números, talvez fosse interessante eu fazer a apresentação, né? Basicamente, a gente está discutindo um projeto de emenda constitucional que pretende conferir autonomia financeira e administrativa ao Banco Central, do Brasil, e que foi aprovado no substitutivo do relator, que é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o ano passado, na quarta-feira, na sessão da CCJ. E há uma pressa para colocar esse projeto já em discussão no plenário amanhã, né? Mas há muito debate ainda, o debate eu acho que esquentou nas últimas semanas, né? Eu vou tentar tratar dessas questões aqui que estão apresentadas no PowerPoint. O que é a PEC, o que ela propõe, em que estágio nós estamos na tramitação dela, como é que ela é completamente desalinhada com a experiência internacional dos bancos centrais, ao contrário do que alegam aqueles que a defendem, né? Vou também discutir o custo da PEC sobre o aumento da dívida pública e comparar o substitutivo com a proposta que o governo apresentou na semana passada, que é a chamada Emenda 26, e que, a meu ver, não é perfeita, mas é, pelo menos, aperfeiçoável e certamente é muito melhor do que o substitutivo do relator, que, como eu vou mostrar, ele traz vários riscos institucionais, entre os quais, digamos, a perda de autonomia operacional do Banco Central diante das pressões do mercado financeiro, com a possibilidade de aprofundamento daquilo que, na bibliografia de economia política, é chamado de porta giratória, ou seja, essa conversão de pessoas de cargos no Banco Central e na administração pública para o setor privado e vice-versa, de maneira que há, digamos, uma contaminação da ação dos reguladores por conta da pressão e influência dos regulados, né? Então, basicamente, essa é a ideia da minha apresentação. Bom, o pacote da PEC, eu acho que a gente pode dividir em basicamente 5 grandes questões, né? Primeiro, ela vai mudar a forma jurídica do Banco Central anteriormente, na primeira versão, transformando o Banco Central numa empresa, como o Banco do Brasil, como a Petrobras, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, o que levaria o regime de contratação do Banco Central no sentido de abandonar o regime estatutário, né, de servidores públicos e passar a regular os contratos de trabalho de acordo com a CLT, com a Consolidação da Lei do Trabalho. Significaria dar muito mais liberdade para a presidência do Banco Central de exonerar servidores e fazer livre nomeações, e é exatamente esse o ponto que ampliaria a possibilidade de porta giratória no Banco Central. Diante da pressão, o relator modificou o estatuto do Banco Central para ser uma entidade pública de natureza especial, que, como a Hélida pode comentar, porque conhece muito mais o assunto, o direito, do que eu, direito público, né? Me parece que não é uma figura jurídica assentada no sistema de leis brasileiro, né? Por outro lado, o Banco Central deixaria de ter natureza fiscal, não estaria mais incluído no governo geral e passaria a se financiar, basicamente, com a apropriação de as chamadas receitas de senhoragem, que resultam da
dos ganhos vinculados já ao financiamento do gasto público por meio da emissão de moeda. Os ganhos de senhoragem são calculados como custo de oportunidade de não se financiar com base em títulos que pagam juros, títulos públicos, títulos de dívida pública, né, que pagam juros, e, portanto, os ganhos de senhoragem, eles são medidos de acordo com a multiplicação da base monetária, né, que não, evidentemente é uma dívida do governo que não paga juros, a multiplicação dessa base monetária pela taxa de juros para avaliar exatamente quais os ganhos de senhoragem pelo fato de você não precisar de lançar títulos públicos para financiar o gasto público, né? E o Banco Central ele passaria a não mais transferir, como a legislação atual obriga, os ganhos de senhoragem para abater a dívida pública. Os ganhos de senhoragem passariam a ser considerados a receita própria do Banco Central, né? E a partir daí, a possibilidade se nós pegarmos a média do valor da senhoragem entre 2017 e 2025, esse valor foi em média de 23,4 bilhões de reais, o que é quase 5 vezes superior ao orçamento atual do Banco Central, né? O efeito disso, saindo do Banco Central, do governo geral, e apropriando a senhoragem, seria uma elevação da dívida pública pela reclassificação institucional do Banco Central, um aumento de 14,7% da dívida pública, pontos percentuais do PIB na dívida pública, e pelo fato da senhoragem, se ela se mantiver no patamar médio do último período e crescer junto com o PIB nominal, né? Aí, o não abatimento da senhoragem sobre a dívida pública implicará um crescimento da dívida pública de mais 7 pontos percentuais do PIB, de maneira que a dívida pública aumenta em até 21,7 pontos percentuais do PIB, que pode variar para lá e para cá, dependendo das estimativas que nós tivermos a respeito do comportamento da taxa de juros e da evolução do PIB nominal ao longo do tempo, né? Mas é um volume bastante grande de crescimento da dívida pública que permite a gente falar que a emenda 27 é a principal das pautas-bomba do Senado Federal, né? E, finalmente, em função desse novo regime jurídico, o Banco Central deixaria de estar funcionando de acordo com um orçamento regulado pelo Congresso Nacional, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois a LOA, Lei Orçamentária Anual, e seu plano de carreiras e de CAPES não seria mais definido publicamente pelo Ministério da Gestão e da Inovação, e seu orçamento seria basicamente a proposta da PEC, depois avaliado unicamente por uma comissão do Senado e não pelo conjunto do Congresso Nacional, né? Então, nós estamos num cenário hoje em que a PEC está para chegar no plenário do Senado e o governo, reagindo aos vários problemas que a PEC apresentou na semana passada, na CCJ, muito tardiamente, a dita emenda 26, que foi apresentada pelo senador Jacques Wagner, né, que, segundo ele, foi, inclusive, preparada em comum acordo entre a Fazenda, o Planejamento e pelo Banco Central, né? Mas, até agora, o presidente do Banco Central não se manifestou a respeito da proposta do governo. O relator, na verdade, a discussão foi muito pobre na CCJ, semana passada. O relator tratou a proposta do governo como fosse um mero detalhe, né? E, na verdade, e o próprio senador Jacques Wagner não defendeu corretamente a proposta do governo, né? E parece encarando também que representava uma mera transformação marginal da PEC, e, na verdade, não é. É impossível ver a dita conciliação entre as duas propostas, porque tem vários dispositivos que pão, queijo, queijo, uma coisa ou outra. Ou o Banco Central está dentro ou fora da lei orçamentária, ou dentro ou fora das metas fiscais, utiliza integralmente a receita de senhoragem ou não utiliza integralmente a receita de senhoragem. Não existe conciliação, é uma coisa ou outra.
né? E é nesse estágio que, no momento de grande pressão da opinião pública, né, que marcado inclusive por um manifesto dos principais economistas heterodoxos brasileiros, especialistas no tema de finanças públicas e política monetária, né, que publicaram um manifesto na semana daqui há um pouco mais de 10 dias atrás, né, sendo fortemente contrários à tramitação e aprovação da PEC da independência do Banco Central. A nota, Angélica, busca mostrar que veja, o mundo não faz como o Banco Central brasileiro faz, né? A trajetória pública não é a de privatização, transformar bancos centrais em empresas, mas o contrário, converter empresas em bancos centrais, com controle público, né? E ainda que, eventualmente, em alguns casos, o Banco Central possa usar parcela dos recursos da senhoragem para financiar seu orçamento, né? A senhoragem que é utilizada para o orçamento é apenas aquela do orçamento, propriamente. O resto continua sendo transferido para o Tesouro. É assim por exemplo, no Federal Reserve System, o Banco Central dos Estados Unidos. O Banco da Inglaterra integra a dita conta única do Tesouro e tem aprovação parlamentar do orçamento administrativo, né? O lucro do Banco Central no Banco do Japão também vai para o Tesouro. Nenhum Banco Central relevante exclui a senhoragem do resultado fiscal e absorve inteiramente o ganho de senhoragem. Isso é só uma novidade dessa PEC brasileira. E é importante que, na avaliação do FMI, o Banco Central brasileiro, de fato, já tem um nível relativamente alto de independência, né? E o que ele impede que ele tenha nota 1 seria a independência orçamentária e financeira. Só que essa PEC ela vai muito além disso, né? Porque o pacote que ela propõe, ela envolve, como eu já falei, a absorção completa da senhoragem e, digamos, uma espécie de isolamento do Banco Central em relação ao debate público republicano, democrático, a respeito do orçamento do Banco Central e da destinação dos lucros do Banco Central, né? Então, é um pacote que está desalinhado com a experiência internacional. Se alguma das propostas em questão está mais alinhada com a experiência internacional, é a proposta do governo, porque a proposta do governo não tira o Banco Central do governo geral, né? Preserva os controles públicos sobre o orçamento do Banco Central e confere apenas os ganhos de senhoragem na medida necessária para financiar o orçamento do Banco Central, sem, digamos, permitir que o Banco Central faça uma acumulação patrimonial que, no limite, permitiria que o Banco Central, por exemplo, com lucros exagerados vinculados à senhoragem, por exemplo, transferisse parte desses lucros na forma de bônus de desempenho para os seus funcionários, como se nós estivéssemos tratando de uma empresa privada. Então, isso é completamente, digamos, alheio àquela tendência de institucionalização e publicização dos bancos centrais que é percebida no mundo, ao contrário do que alegam os defensores da PEC, falando da senhoragem, mas não discutindo que parcela da senhoragem, eventualmente, apropriada ou não para o orçamento dos bancos centrais, né? E no caso brasileiro, a senhoragem no período de 17 a 25, eu tirei 15 e 17 e 16 porque tem muita variação, né, nesse período, em parte por causa da crise econômica que nós tivemos naquele período, e por outro lado, esse período já capta o funcionamento do PIX, que, digamos, reduz a base monetária, né? Porque permite que uma boa parte do sistema de pagamento, que os pagamentos passem pelo sistema interbancário. Então, me parece que é uma estimativa adequada da média da senhoragem, que eventualmente pode continuar sendo verificada nos anos seguintes, que seria apropriada pelo Banco Central. E como eu coloquei, ela é praticamente 5 vezes maior do que o orçamento atual do Banco Central. A diferença entre as duas é de 18,6 bilhões, né? Então, o acumulado da senhoragem entre 17 e 25, com valores constantes, é 210 bilhões em senhoragem
nesse período, né? E a receita que o Banco Central passaria a ter, no fundo, é senhoragem, porque o Banco Central também tem resultados contábeis que são avaliados de acordo com as leis de contabilidade internacionais, chamado IFS, né? Só que, então, o Banco Central carrega títulos da dívida pública que rende juros, né? No entanto, o Banco Central paga também juros numa carteira de passivos que ele tem, que boa parte, basicamente, o correspondente local do financiamento da compra das reservas cambiais brasileiras, e existe uma diferença de rendimento. As reservas cambiais brasileiras são aplicadas em títulos em dólar, tem um rendimento muito baixo, e o carregamento dessa reserva é financiado com títulos locais com custo muito mais elevado, né? Então, no geral, aquilo que o Banco Central tem em carteira não é o que vai gerar os resultados financeiros, embora a PEC também confunda resultado financeiro do Banco Central e senhoragem, né? Então, ela é muito mal escrita, inclusive, né? Mas, no fundo, o que, de fato, é o resultado, o que gera uma eventual receita própria do Banco Central a partir de agora é a senhoragem. É o único recurso líquido que vira receita própria e como é a multiplicação da base monetária pelos juros, quanto maior os juros, maior a receita do Banco Central. Então, você tem um problema de conflito de interesses, porque o Banco Central, digamos, seus gestores poderiam, ao buscar maximizar receitas do Banco Central, operar no sentido de ampliar a taxa de juros, porque a taxa de juros amplia também a própria receita do Banco Central, um conflito de interesses que sistemas bem construídos não podem ter, bem desenhados não podem ter, certo? E o contexto fiscal é um no que, veja, o Banco Central brasileiro, ele oferece uma taxa de juros que, para o tamanho das reservas cambiais brasileiras, é muito superior do que o risco Brasil, né? E o Banco Central também opera um mercado cambial com enorme volatilidade. Então, o Banco Central, ele, no fundo, oferece uma taxa de juros que está muito acima de qualquer comparação internacional, sobretudo para país com o mesmo grau de e tamanho de reservas cambiais como tem o Brasil, e um passivo externo muito denominado em moeda local. E isso faz com que o principal motivo do crescimento da dívida pública no Brasil seja o próprio patamar elevado da taxa de juros. Em 2025, o custo financeiro da dívida pública e dos juros elevados foi quase 8% do PIB, 1 trilhão de reais, muito superior do que as rubricas como Bolsa Família, o SUS inteiro, a educação, o BPC e o novo PAC. Certo? E o acumulado entre 17 e 25 foi de 6 trilhões de juros nominais. Certo? Não existe nenhum tipo de regulação desse tipo de despesa. Só que esse tipo de despesa, ao aumentar, é o que leva os representantes do mercado financeiro a dizer que a dívida está crescendo demais, né? E o remédio nunca é reduzir a taxa de juros para torná-la a taxa de juros mais alinhada com um patamar internacional, mais alinhada do que o Brasil poderia fazer, não é? Na verdade, o remédio é sempre cortar esses outros gastos do orçamento, sobretudo o gasto social, como se eles fossem culpados. E como, veja, a PEC do Banco Central vai aumentar a dívida pública, não apenas os representantes do mercado financeiro vão alegar que é preciso pagar mais juros para carregar a dívida pública, vão exigir mais juros para comprar títulos da dívida pública brasileira, certamente, mas, além disso, vão aumentar a pressão para a redução do gasto social, né? Ou, eventualmente, da quebra do piso de gastos com saúde e educação por conta do aumento da dívida pública produzida pela reforma institucional que eles estão propondo. E o que é curioso é que a senhoragem envolve, basicamente, um mecanismo de emissão monetária para financiar um gasto não financeiro do Banco Central, né? Então, esses representantes do mercado financeiro sempre criticaram o déficit público e, mais ainda, a possibilidade de emissão monetária, que sempre chamaram de inflacionista, né? Mas estão defendendo uma reforma institucional que implicará que o Banco Central vai emitir moeda, basicamente, para financiar o valor correspondente ali a esse ganho de senhoragem,
para financiar o seu gasto não financeiro e, eventualmente, permitindo que a estrutura de salários do Banco Central supere muito, por estar fora do orçamento público, fora do governo geral, supere o teto do funcionalismo público, que há uma luta pública da sociedade brasileira para fazer com que esse teto seja respeitado no Poder Judiciário. E o Banco Central está agora, pelo menos, uma parte dos diretores e da presidência do Banco Central estão fazendo lobby para que o Banco Central deixe de cumprir essa norma de respeito ao teto do funcionalismo público, representando uma exceção em relação àquilo que a gente quer até impor ao próprio Poder Judiciário, né? E o circuito da senhoragem, basicamente, ela vai deixar de transferir a senhoragem para a dívida pública, né? Como é hoje, e vai passar a custear o gasto corrente e de investimento do Banco Central, né? E, como eu disse, basicamente, equivale economicamente a emitir moeda para financiar gasto não financeiro, que é, digamos, uma cláusula autoimposta que obriga que isso não ocorra em toda a administração pública brasileira pelo artigo 164 da Constituição Federal, né? É importante entender por que a dívida pública vai aumentar. 14,7 pontos percentuais do PIB é a dita carteira livre do Banco Central, que é a carteira de títulos públicos, que rende juros, tá? O Tesouro paga os juros dessa carteira que está junto ao Banco Central, mas que ela serve, digamos, como uma carteira de reserva para títulos que o Banco Central pode jogar no mercado interbancário, nas ditas operações compromissadas, com compromisso de recompra desses títulos, para, eventualmente, enxugar a liquidez, ou quando o Banco Central compra títulos do mercado, para entregar a liquidez no mercado. Porque é a maior ou menor liquidez, a oferta e a demanda de moeda que assegura que a taxa de juros do mercado interbancário alcance a meta Selic, que é a meta de taxa de juros, o principal alvo de política monetária do Banco Central. Então, essa carteira livre, ela hoje não é considerada como dívida pública, porque ela está dentro do Banco Central, que está dentro do governo geral. Então, é uma relação intrasetor público, né? Não é considerada dívida pública, portanto. Mas a parte da carteira que vai nas operações compromissadas, como está junto do mercado para garantir o alinhamento ali do mercado da taxa de juros interbancária com a meta Selic, ela sim é dívida pública, por exigência, inclusive, da contabilidade do FMI, não é? Agora, se o Banco Central deixar de fazer parte do governo geral, a carteira livre também vai ser contabilizada agora como dívida pública. Então, a dívida pública, imediatamente depois da reclassificação do Banco Central do Brasil como essa entidade pública de natureza especial, fora do orçamento, imediatamente isso vai implicar uma elevação da dívida pública de 14,7 pontos percentuais do PIB. Nós não somos necessariamente contrários à dívida pública, mas esse tipo de aumento da dívida pública nós somos contrários, certo? E para isso, certamente, nós somos contrários, né? E um outro motivo de crescimento da dívida pública é o não abatimento da senhoragem sobre a dívida pública todo ano, né? Então, esse gráfico, ele apresenta nas linhas vermelhas a estimativa do impacto desse não abatimento com esses parâmetros aí das variáveis relevantes, taxa de juros, taxa de crescimento do PIB nominal, valor da senhoragem em relação ao PIB, né? O impacto da PEC, esse impacto extra, além daqueles 14,7, vai variar entre 5,6 a 7 pontos percentuais do PIB, a depender se nós considerarmos ou não essa parcela extra ou melhor, a parcela do orçamento atual do Banco Central, que vai ser agora coberto com a senhoragem, né? O problema é que, como essa parcela da senhoragem, esse orçamento do Banco Central vai ser coberto pela senhoragem, ele não envolve mais transferência de recursos da conta única do Tesouro,
que envolveu algum tipo de dreno de recursos na forma de tributos ou títulos da dívida pública, né, que enxugou a liquidez antes de transferir os recursos. Na verdade, o processo é simultâneo, porque as várias transações são realizadas simultaneamente, mas transferindo esses recursos correspondentes para o orçamento do Banco Central. Como o Banco Central vai emitir moeda, basicamente, sem uma drenagem prévia, depois, para alcançar a meta Selic, o Banco Central vai ter que lançar novas operações compromissadas para retirar esse excesso de liquidez do mercado, o que significa que o orçamento do Banco Central, hoje, apesar de ser agora financiado com a senhoragem, também vai provocar um aumento posterior da dívida pública por meio das operações compromissadas. Eu sei que isso é uma tecnicalidade que os economistas gostam, mas é importante que o público conheça aí esse impacto que a PEC vai ter. E então a leitura completa que soma aí essas operações compromissadas leva aí a um crescimento de até 7% pontos percentuais do PIB, né? Então, as duas propostas, a proposta do substitutivo do governo é de uma variação de até quase 22 pontos percentuais, e a proposta do governo basicamente só esse elemento do orçamento do Banco Central, que vai deixar de reduzir a dívida pública, e o não abatimento livre disso vai levar a um crescimento aí entre 1,4% a 3% do PIB da dívida pública, que é muito inferior do que o que está proposto pelo substitutivo do Plínio Valério, né? E aí, basicamente, aqui, já para caminhar em direção ao fim da apresentação, né? Basicamente, o que a emenda 26 do governo que tem de diferente é que o Banco Central continua uma autarquia de direito público, portanto, ela continua sendo regulado pela legislação sobre carreiras, salários, orçamento, avaliação, transferência dos resultados dos ganhos de senhoragem, inclusive, para o Tesouro Nacional, né? Está dentro da peça orçamentária, não vai estar fora, né? Como o dispositivo não discute essa questão do abatimento da dívida pública, continua valendo que já existe, o concurso e a lei de carreira para criar carreiras vão estar preservadas. É claro que o governo propõe algum tipo de autonomia superior para o Banco Central propor essa variação de carreiras, propõe também aí que, eventualmente, haja uma dotação mínima na LOA para investimentos do Banco Central, inclusive em relação ao PIX, e que, eventualmente, possa ocorrer um crescimento do gasto com funcionalismo. Mas, veja, tudo isso regulado pelas normas republicanas do direito público brasileiro, não criando uma figura jurídica absolutamente nova, que é a entidade pública de natureza especial, e sem ter, evidentemente, todo esse custo sobre a dívida pública, né? Então, a emenda 26 não é ideal, porque digamos, ela avança também numa discussão do uso da senhoragem que não é democrática. Ninguém está discutindo para onde tem que ir a senhoragem, como a gente discute como é que o orçamento vai alocar recursos para diferentes finalidades, né, de interesse da sociedade brasileira, né? E aí tem algumas ambiguidades operacionais que eu acho que são plenamente corrigíveis no processo legislativo normal. Agora, evidentemente, isso torna a emenda 26 muito melhor do que a emenda 27, que é o substitutivo do relator, né? E como eu já coloquei para vocês, né, existe um conflito de interesses, porque o Banco Central ele pode produzir prejuízos para o Tesouro, ele cria gastos para o Tesouro com essa política de juros, ou com a própria política cambial que ele executa, e não tem nenhum tipo de limite para o gasto que ele produz para o Tesouro de aumento da dívida pública. E ainda por cima, agora o Banco Central pode ter o interesse de ter taxas de juros ainda superiores, porque é disso que vai depender as receitas para os investimentos e para a estrutura de cargos e salários do Banco Central, caso essa PEC seja aprovada da maneira como quer o relator, não é? E a emenda master, é bom que se diga, né, é exatamente um retrato daquilo que pode ocorrer nesse processo de maior porta giratória criada pela PEC 65, porque durante a tramitação da PEC,
o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, tentou introduzir a emenda Master, que é exatamente aumentar a garantia do Fundo Garantidor de Crédito para 1 milhão, exatamente para favorecer o tipo de negócios que fazia o Master, não é? E esse tipo de influência vai se tornar muito mais fácil com a porta giratória, com o fim da carreira pública, com a possível seletização, né? Transformar os cargos como seletistas com muito mais facilidade de exoneração e readmissão, né? E uma proposta alternativa seria aumentar muito a quarentena dos dirigentes, deixar para 2 anos, né? Na verdade, eu acho que aqui está um pouco errado, né? Nos Estados Unidos, acho que é só 1 ano, o BCE também é 1 ano, no Brasil é 6 meses, a gente podia jogar acima dos Estados Unidos e do BCE. Acho que não cheguei a corrigir aqui essa tabela, mas temos que aumentar a quarentena de dirigentes do Banco Central por conta da experiência brasileira recente, né? Então, o que esse projeto faz não é autonomia a mais, é república a menos, né? Ele troca o Congresso por uma comissão, a carreira de Estado pela CLT, uma quarentena muito pequena vai ser mantida, realoca o excedente da senhoragem sem discussão pública, o orçamento está fora da lei orçamentária, certo? Mas, veja, as demandas reais do Banco Central do Brasil são agudizadas por conta do arcabouço fiscal que muitos dos relatórios do Banco Central, da diretoria e da presidência do Banco Central defende. É isso que está constrangendo o gasto público, o investimento público, inclusive no Banco Central, não é? Nós precisamos, evidentemente, rediscutir o arcabouço fiscal, porque o que ocorre no Banco Central é apenas um reflexo do que ocorre com o conjunto da administração pública brasileira. Enquanto isso não ocorre, a gente vai poder pode resolver sim, por via infraconstitucional, por legislação, vários desses problemas que foram colocados aí pelo Banco Central, que de fato são problemas relevantes, particularmente a necessidade de realização de investimentos para a infraestrutura do PIX, né? Agora, temos uma agenda alternativa, eventualmente abrir o Conselho Monetário Nacional para representantes do setor produtivo e membros externos, capital e trabalho, como tem em outros países do mundo, né? Porque o presidente do Banco Central normalmente vem do mercado financeiro e ele já faz parte ali do CMN. A agenda de reuniões do presidente da diretoria tem que ser completamente transparente, inclusive essa agenda que é feita, sobretudo, com agentes do mercado financeiro, né? E temos que, claramente, blindar o PIX, mas já há um projeto de lei da deputada Benedita da Silva e um projeto de emenda constitucional, né, do deputado Paulo Teixeira, protocolados, que blindam o PIX e qualquer interferência internacional, inclusive, mas sem levar junto essa defesa do PIX com o cavalo de Troia da PEC 65. Então, minha conclusão, basicamente, é que a PEC 65 não tem paralelo entre economias relevantes, é uma jaboticaba podre brasileira, né? Tem um custo fiscal muito grande sobre a dívida pública, ampliando esse impacto que as políticas do Banco Central têm sobre a dívida pública e sobre o orçamento, sobre a pressão para redução dos outros gastos públicos, não é? E esse custo é evitável. O fato não é um resultado da autonomia, mas da forma jurídica que o atual relator pretende dar ao Banco Central, e isso a gente pode, sim, dar mais autonomia orçamentária, mas sem evitar todos esses custos, né? E o contrato de fundo é que a gente tem que manter o caráter republicano do Banco Central, regulado pela lei orçamentária, pelo Congresso, pela carreira de Estado e pela quarentena dos seus dirigentes, né? Evitando essa apropriação patrimonial, que é o que a PEC 65 está propondo. Então, nós vamos, eventualmente, pensar em utilizar a possibilidade de emissão de moeda para financiar gastos não financeiros, então vamos discutir isso democraticamente, né? Isso não pode ser apropriado apenas por uma única autarquia do Estado brasileiro, tá? Muito obrigado. Obrigada, profesor Pedro Paulo. Só para lembrar a la audiencia que
o que o professor falou já está escrito em uma nota do Transforma, e agora no canto superior esquerdo pode achar um código QR para acceder à nota. E agora dou a bem-vinda à doutora Elida Graziani, tem até 15 minutos. Obrigada. Boa noite a todas e todos. É uma alegria participar desse debate e aproveito de saída para dialogar com uma síntese muito feliz do Pedro de que o projeto em debate, né, a proposta de emenda à Constituição 65 de 2023, em debate no Senado, que foi aprovada na forma do substitutivo na CCJ na semana passada, ela não só traz uma autonomia extremada, inadequada para o Banco Central, como implica risco de uma perda republicana para todos nós. E isso traz consigo uma série de consequências. Eu gostaria muito de analisar a PEC 65 num contexto, inclusive, de esvaziamento da capacidade de o Poder Executivo formular um planejamento de médio prazo. O esvaziamento que nós vivemos do orçamento da União, não só do ponto de vista das emendas parlamentares ao orçamento, inclusive essa redução do foco do que é possível fazer para o conjunto da sociedade no médio e longo prazo. Quando a gente traz o Banco Central para um comportamento tipicamente privado, e é disso que se trata, a nomenclatura usada, inclusive, na PEC 65 de 2023, é uma nomenclatura muito temerária, muito perigosa. Ela diz que é uma instituição pública, em regime especial, mas pertencente ao sistema financeiro. E, desse modo, o Banco Central ele exerceria poder de polícia, capacidade regulatória. Quando nós usamos em direito a terminologia poder de polícia, é sempre aquela atribuição típica de Estado, de entidade de direito público. É inconcebível imaginar que o poder de polícia possa ser exercido por uma instituição financeira privada, ou uma instituição supostamente pública. Vejam que a redação da PEC 65 não é de direito público, diferentemente da emenda 26, que o próprio Executivo tentou apresentar para fazer um contraponto a esse substitutivo da CCJ, né? O senador Jacques Wagner tentou apresentar, ele dizia autarquia em regime especial regida pelo direito público. Então, claramente mostra, no esforço que o Executivo tentou fazer um contraponto em relação ao debate do Senado, você manteria a dinâmica de toda a proteção publicística, ou seja, a proteção aos servidores como ocupantes de cargo efetivo, sem a possibilidade de serem demitidos sem justa causa, num processo que torna ainda mais temerário o risco de captura. Tal como o Pedro falava, não é só uma questão de quarentena, mas de exposição a uma espécie de assédio moral em relação a esses servidores, que inclusive são aqueles que são a última linha de contenção a quaisquer pressões do próprio mercado regulado, de eventuais demandas políticas, como exemplo, essa questão da emenda Master, que queria subir o limite do Fundo Garantidor de Crédito. Então, se os servidores, que são uma atividade típica de Estado, porque o Banco Central exerce uma atividade típica de Estado, não tem uma proteção do regime publicístico, eles ficam, sim, mais suscetíveis de pressões, de, como já disse há pouco, assédio moral, assédio institucional, em relação ao desempenho das suas funções. Não tem capacidade de resistirem a essa pressão exterior. Mas, além disso, quando eu digo que é uma instituição, na forma da redação aprovada na semana passada, né, na PEC 65 de 2023, uma entidade pública em regime especial integrante do sistema financeiro, a distância entre Banco Central com atribuição reguladora de poder de polícia e, ao mesmo tempo, uma instituição que se comporta como as demais do próprio mercado regulado, do mercado financeiro regulado, se torna muito tênue. A fronteira de autoridade competente para regular o mercado financeiro e garantir, inclusive, a estabilidade do sistema financeiro se torna muito tênue, muito temerário que você coloque o Banco Central no mesmo nível, na mesma instância de barganha que o próprio mercado regulado. E há um dispositivo da PEC 65, na forma da redação aprovada na semana passada, de que ele pode, inclusive, intervir, ele pode assegurar liquidez aos mercados regulados, inclusive mediante o manejo
dos recursos que ele tem, mas também repercutindo na dívida pública. O mercado financeiro pode pressionar o próprio Banco Central nessa relação, que é uma relação muito suscetível de captura, e a terminologia que o próprio Pedro já havia suscitado era correta do ponto de vista da ciência política, a que o mercado não suporte, eventualmente, os riscos dos seus próprios empreendimentos. Então, o Banco Central entraria salvando, eventualmente, operações do mercado financeiro privado, numa perspectiva de custo ilimitado para a dívida pública. Nós temos aí um cenário em que todos os bônus da PEC 65 de 2023 seriam exatamente para tornar o Banco Central blindado dos mecanismos de proteção, de preservação do interesse da sociedade. A ideia de regime de direito público, de regime publicístico, implica, como eu já disse, proteção aos servidores, para eles atuarem de forma impessoal, equidistante, de terem essa proteção, inclusive, das carreiras típicas de Estado, porque exercem poder de polícia, regulam o mercado financeiro, fazem fiscalização do mercado financeiro. Além disso, a orçamentação dentro da nossa perspectiva publicística, ela tem um controle mais amplo da sociedade, o que se espera que seja prioridade para o conjunto de todos nós, brasileiros. Né? Se o Banco Central não tem restrições quaisquer, ele próprio formula e executa seu orçamento e apenas posteriormente presta contas para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, não é avaliado pelo Tribunal de Contas da União, é muito sutilmente avaliado pelo Conselho Monetário Nacional. Esse mesmo Conselho Monetário que o Pedro bem suscitava, ele tem uma composição muito reduzida e não dialoga amplamente com o conjunto dos vários setores do mercado. E aqui me permita um parêntese: se há hoje uma razão pela qual nós vivemos uma taxa de juros tão proporcionalmente alta, é o fato de que a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional está de forma desarrazoada, fixada num patamar muito baixo, que nós historicamente não conseguimos cumprir. Uma meta de inflação de 3% nos cobra um custo de taxa de juro também de forma desarrazoadamente alta. Então é preciso fazer uma avaliação mais sistêmica. Do ponto de vista da orçamentação, como eu dizia, imaginar que o Banco Central possa correr em raia própria, quando só o juro sozinho repercute na dívida pública em termos anuais em algo em torno de R$1 trilhão, isso mostra bem o desequilíbrio do debate na arena pública. Vejam, o piso em saúde, o piso em educação, todos os benefícios do regime geral de previdência, os benefícios inclusive assistenciais do Bolsa Família, de benefício de prestação continuada, esses estão submetidos ao filtro democrático de debate do que é prioridade ou não. É claro que alguns têm uma proteção adicional, né? As despesas do regime geral de previdência são despesas obrigatórias e tem toda uma proteção. O piso em saúde, o piso em educação são um patamar de despesa mínimo proporcional à arrecadação da União, e também nos estados e municípios, porque tem os seus equivalentes, mas essa é uma escolha da sociedade. Essa é uma escolha debatida e colocada na Constituição como um mecanismo de preservação de direitos fundamentais sociais. Semelhante debate não se passa em relação à atividade finalística do Banco Central, nem mesmo do ponto de vista de riscos fiscais, nem de limite global da dívida pública. Limite da dívida consolidada, a despeito de a Constituição prever desde 1988, portanto, há quase 40 anos, que a gente deveria ter um patamar de limite para a dívida consolidada da União que nos permitiria refletir também sobre o peso das despesas financeiras. Se me permitem, inclusive, falar em o que poderia aprimorar o regime do Banco Central, é claro que ele pode ter um acréscimo, um incremento de autonomia, mas não ao ponto de negar a reflexão do conjunto das finanças públicas. O Banco Central não pode ser tratado como algo insulado do conjunto das finanças públicas e anualmente repercutindo na dívida pública R$1 trilhão em juros, entre outras pressões que assume, inclusive do ponto de vista de mecanismos de proteção de rede cambial, os swaps cambiais, outros mecanismos que também ele absorve na proteção, inclusive, ao mercado financeiro, nessa estabilização do mercado financeiro.
e as reservas internacionais, que têm um diferencial de juro também significativo. Então, o Banco Central, entre as instituições públicas do nível federal, da União, a que mais repercute isoladamente na dívida pública. É preciso que se dê nome ao nosso problema fiscal. Há uma falta de coordenação entre a atuação do Tesouro Nacional, que administra as despesas primárias, que organiza primordialmente a atuação finalística do governo federal, né? Então, a política fiscal a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional. É claro que há também despesas financeiras a cargo da STN, mas majoritariamente as despesas financeiras com maior impacto são as despesas financeiras produzidas pela atividade finalística do Banco Central. E nós não debatemos isso às claras, porque os mecanismos pelos quais, do ponto de vista de normatividade do conjunto das finanças públicas, que nós estamos a acumular uma trajetória supostamente insustentável para a dívida pública brasileira, é inclusive o comportamento da atuação finalística do Banco Central, as despesas financeiras que ele absorve, da forma como absorve. Eu gostaria, inclusive, de enfatizar algo que tenho dito para os meus colegas de tribunais de contas, de Ministério Público, do próprio sistema de justiça, do pessoal da área do direito, que a velocidade e a intensidade da fixação da taxa de juros não é neutra, não são neutras. O Banco Central, embora ele pretenda ter uma suposta aura técnica, uma suposta proteção de imparcialidade técnica, não só em relação aos agentes políticos, mas em tese ao mercado financeiro, não há neutralidade na velocidade e na intensidade da taxa básica de juros, da taxa Selic. Eu me lembro que até basicamente 2 anos atrás, agosto de 2024, o Banco Central ainda fazia reuniões fechadas com o mercado financeiro. E, portanto, a partir dessas reuniões fechadas com o mercado financeiro, era muito suscetível a conflito de interesses, né? Havia toda ali uma estratégia de comunicação muito privativa com o mercado financeiro. Somente em agosto de 2024 é que se tentou normatizar minimamente um dever de transparência, um dever de fazer reuniões abertas com a presença da imprensa, evitar, inclusive, reuniões às vésperas do processo decisório do Copom, do Comitê de Política Monetária. Além disso, a própria quarentena, que há pouco o Pedro falava, de ser só 6 meses, mesmo 6 meses, posteriormente ao ingresso, posteriormente à saída do Banco Central. Não há uma quarentena prévia, não há uma cautela. Inclusive, vejam, do ponto de vista eleitoral, há regras que vedam que candidatos que já ocupavam alguns cargos públicos permaneçam nesses cargos até o processo eleitoral. Eles têm que se afastar dos seus mandatos para concorrerem nas eleições, evitando esse conflito de interesse, evitando disparidade de armas. Ora, se as eleições exigem um afastamento de alguns candidatos para concorrerem a outros mandatos eletivos, a gente falar em quarentena prévia e quarentena posterior suficientemente robusta é um mecanismo essencial. Outro aspecto absolutamente relevante, como já disse, é o fato de que o Banco Central, quando vai apresentar os seus resultados perante o próprio Senado, perante o Congresso, em reuniões trimestrais, semestrais, sobretudo no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele faz de modo muito protocolar. Não se trata esse momento como uma prestação de contas onde há questionamentos mais robustos. Acaba sendo apenas algo pro forma. Eu não vejo, por exemplo, a pretexto de regulamentação clara da autonomia do Banco Central, porque toda autonomia é uma autonomia referida ao cumprimento de finalidades legais. A palavra mandato, que está dentro da lógica da autonomia funcional já concedida pela Lei Complementar 179 de 2021, vejam, no meio da pandemia, no auge da pandemia da Covid, ao invés de a gente aprimorar o funcionamento do SUS, conferindo, inclusive, uma proteção. Naquela ocasião, vocês se lembram, nós trocamos 4 vezes de ministro da Saúde no meio da pandemia, acumulamos mais 700 mil mortes da forma como enfrentamos a Covid-19. Não houve autonomia, o debate de aprimoramento de regime jurídico do SUS, mas aprovamos a autonomia funcional dos diretores do Banco Central. E naquela ocasião foi conferido um mandato fixo, mandato quadrienal, não coincidente totalmente com, sobretudo para o presidente, com o mandato eletivo do presidente da República. E esse mandato, em direito, eu preciso voltar, se me permitem apenas um esclarecimento relevante,
Quando a gente fala mandato em direito, o termo mandato remonta a uma espécie de atribuição de poder, tanto é que a procuração, todo contrato de procuração que você passa para alguém é tecnicamente um mandato. Então, a procuração que você passa para alguém fazer a sua inscrição em um concurso, para resolver uma pendência judicial que você passa para o seu advogado, ela tem uma redação clássica, que eu vou sintetizar da seguinte forma. Eu, Hélida Graziani Pinto, e aí vem toda a minha qualificação, os meus documentos, os meus dados, elejo, no caso, a Simone ou Pedro, estou dando um exemplo, como meu bastante procurador ou minha bastante procuradora, podendo, para tanto, aí eu vou dizer que pode assinar em meu nome, da quitação das dívidas, etc. e tal, mas o principal do contrato de procuração, do mandato, é a finalidade para o qual se justifica a atribuição de poder. Isso é fundamental. Autonomia em direito, seja ele público ou privado, por isso eu falei do contrato de procuração, que também acontece na esfera privada, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas totalmente privadas, também podem conferir mandatos, procurações, mas é sempre uma autonomia, um poder que se atribui para o cumprimento de fins específicos. O que nós estamos fazendo no âmbito da PEC 65 de 2023, da forma como ela foi o substitutivo, antes mesmo, na redação originária, era transformar o Banco Central em uma empresa estatal não dependente, como se fosse, repito, uma entidade privada que exerceria poder de polícia de modo absolutamente controverso, tentaram contornar essa controvérsia, dizendo que é uma instituição pública em regime especial, integrante do sistema financeiro, ao meu sentir, mantém o problema, porque vai exercer poder de polícia sem as proteções do regime de direito publicístico, colocando os servidores num regime seletista e em um risco profundo, repito, de assédio moral, assédio institucional. São carreiras típicas de Estado que deveriam ser protegidas e fortalecidas. É possível trabalhar o Banco Central numa dinâmica semelhante ao que houve em relação à Defensoria Pública, ao como são tratados os ministérios públicos, os tribunais de contas, ou mesmo as agências reguladoras, que são autarquias em regime especial. Mas vejam, quando eu falo de uma autonomia que, inclusive, já foi concedida na Lei Complementar 179, que é a autonomia funcional, esse mandato fixo quadrienal, vejam vocês que ali a Lei Complementar 179 de 2021 previu que o Banco Central ia cumprir 4 objetivos. Além da estabilidade de preço, que é o principal objetivo do Banco Central, resguardar a estabilidade de preço, promover, obviamente, o controle da inflação, o Banco Central ele deve zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, o que não significa salvar de modo irrestrito operações draconianas, abusivas do mercado financeiro, exemplo do Banco Master. O Banco Central também deve suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, eventualmente, inclusive como agora, em períodos críticos de guerras, de tensões geopolíticas, ou mesmo durante a pandemia da Covid, talvez esse tenha sido o exemplo mais claro, E naquela ocasião tivemos um orçamento de guerra para regular toda aquela necessidade de atuação, estabilização de expectativas na atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Então, o Banco Central ele tem 4 objetivos a cumprir e, caso esses objetivos não sejam bem desempenhados, inclusive uma das hipóteses de, eu diria, demissão por justa causa, por assim dizer, de dispensa, de quebra desse mandato fixo de 4 anos dos diretores e do presidente do Banco Central, na forma do artigo 5º, inciso 4 da Lei Complementar 179, é exatamente o descumprimento dos seus objetivos legais, de não desempenharem, de terem um desempenho insuficiente em relação ao que a Lei Complementar 179 lhes atribuiu. Pergunto-lhes, nós estamos aprimorando a autonomia do Banco Central quando concedemos mais liberdades, mais faculdades típicas da esfera privada, ao invés de regulamentar, inclusive, o alcance desses objetivos? Nós estamos a falar claramente com a sociedade sobre a repercussão dessa velocidade, dessa intensidade da taxa de juro, tal como ela é muito suscetível à captura dos interesses do próprio mercado financeiro regulado. Eu e Simone já escrevemos, até mesmo, vale a pena lembrar, Simone, um artigo, 2 artigos, na verdade, comentando que a forma como o Banco Central capta as expectativas do mercado financeiro no Boletim Focus, no relatório Focus, em torno de, junto a 170
em cerca de 170 instituições do mercado financeiro, acaba se tornando um processo muito suscetível, de fato, a um viés, né? A uma lógica de tensionar e manter a taxa de juro alta ou fazê-la com que ela suba. Há uma espécie de expectativa do mercado financeiro de pressionar o Banco Central por meio do Boletim Focus em manter a taxa de juro alta ou ainda aumentá-la, porque só se fala em risco fiscal, em análise de risco fiscal a partir da atuação da Secretaria do Tesouro Nacional. Não se faz um exame reverso do risco fiscal fomentado pela atividade finalística do Banco Central. Repito, por essa dinâmica de uma velocidade e intensidade da taxa de juros que acaba também pressionando a dívida pública num patamar desgovernado. Quando eu digo que a gente precisa pensar o conjunto das finanças públicas e não apenas as despesas primárias, que, sobretudo, amparam os direitos fundamentais, é um debate que precisa ser trazido nessa dimensão. E aí, sim, mais uma vez, reiterando a conclusão do Pedro, republicana do debate fiscal, do debate macroeconômico do Brasil. Há 4 grandes políticas macroeconômicas. Nós não podemos apenas vilanizar a política fiscal como se ela fosse a única a ter regras, a ter um conjunto de avaliação dentro do debate macroeconômico brasileiro. Quando o Congresso debate, como de fato debate, o novo arcabouço fiscal, meta de resultado primário, ele deveria também, segundo a nossa Constituição, debater meta de resultado nominal. Deveria regular, porque a nossa Constituição pede, limite de dívida consolidada. Deveria propor e claramente regulamentar análise de riscos fiscais da atuação finalística do Banco Central. Ao invés de excluir o Banco Central... Sim. Desculpa por interromper. Talvez pode ter 10 segundos e daí transitamos com a professora Simonides, mas só 10 segundos, por favor. Tudo bem. Onde eu quero concluir esse conjunto de argumentos ao invés de extremar a autonomia do Banco Central, espraiando a sua atuação para fora da administração pública brasileira, o que ampliará o risco de captura, nós precisamos, inclusive, regulamentar os dispositivos hoje ausentes que trazem proteção para o conjunto das finanças públicas. As despesas financeiras crescem de forma ilimitada por atuação do Banco Central, não é especificamente por irresponsabilidade fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional. Esse é um debate que interessa a sociedade e nada há de mais democrático e republicano do que pautar o conjunto das finanças públicas. Não dá para excluir o Banco Central da lei orçamentária e tratá-lo como se fosse uma instituição privada, com prerrogativas publicísticas, muito suscetível à captura do mercado financeiro que ele deve regular. Isso é literalmente reduzir, finalizando, isso é literalmente reduzir não só a atuação do próprio Executivo, mas do Congresso Nacional a uma impossibilidade de análise do conjunto das variáveis que afetam a nossa dívida, o conjunto de variáveis que afetam as finanças públicas brasileiras. É uma leitura míope dos nossos desafios fiscais. Obrigada, professora Graziani. É bom ter sua perspectiva com enfoque de direito, técnica. Agora dou a bem-vinda para a professora Simonides, do Instituto de Economia da Unicamp. Tem até 15 minutos. E já temos, sigo reiterando, invitando ao público a compartilhar suas perguntas no chat desde o YouTube. Boa noite, Angélica, boa noite, Pedro Paulo, boa noite, Hélida, prazer te rever aqui, né? Já tivemos juntos aí em outras discussões assemelhadas, mas fazia um certo tempo que a gente não se encontrava. Queria agradecer especialmente, Angélica e Pedro, pelo convite para participar desse webinar, e também cumprimentar aí o Pedro pelo trabalho, né, pela nota, pela apresentação, e a Hélida também pelos seus comentários super pertinentes. Assim, eu acho que muitos pontos muito relevantes aqui, né, já foram colocados pelos meus colegas, e, claro, a Hélida nos traz uma perspectiva diferente, né, porque eu digo diferente da minha e do Pedro, talvez, né, porque a perspectiva nossa, minha e do Pedro, perspectiva dos
dos economistas, a perspectiva da Hélida, um pouco mais a perspectiva aí, do direito, que são extremamente complementares, e eu vou tentar, então, quem sabe, né, trazer aí alguma outra nuance do debate, para que a gente possa, então, compor aí um quadro talvez mais amplo, mais rico, para esse debate, tá? Na verdade, eu acho que a Hélida já mencionou na fala dela algumas vezes, e eu vou retomar um pouco a partir daí, né? Essa questão da independência do Banco Central e de uma espécie de insulamento do Banco Central, né? E mencionou isso como, digamos assim, como um problema, tá? Então, eu vou tentar situar, né, na história mais recente, esse processo aí, digamos, né, de uma busca por parte do próprio Banco Central e de setores aí da sociedade por uma independização do Banco Central, né? Essa bandeira da independência dos bancos centrais. Se a gente pegar uma história, digamos, mais recente de bancos centrais, porque a história dos bancos centrais é uma história muito longa, né? E, assim, já teve várias ondas, né, de como é que os bancos centrais deveriam ser ao redor do mundo, como é que eles foram se transformando ao longo do tempo, o aprendizado que isso trouxe, etc., as experiências mais particulares, mas dentro de uma perspectiva geral. Então, só para também situar o nosso, digamos, né, os que estão aí nos acompanhando e que talvez não tenham isso em perspectiva, existe uma longa história, né, de bancos centrais e muito interessante, porque mostra, né, digamos assim, a sua evolução, né, as diferentes características que eles já assumiram, mas mais recentemente, digamos, final do século XX, início do século XXI, né, essa força aí da ideia da independência dos bancos centrais, ela veio muito associada a esse mandato, né, e a Hélida aprofundou aí o sentido da palavra mandato, né, que foi dado aos bancos centrais pela sociedade, digamos assim, para conseguir estabilizar os preços e, mais especificamente, dentro de um chamado regime de metas de inflação, né? Nós sabemos que isso foi, digamos, muito poderosamente articulado aí pelo pensamento econômico mais convencional, né? E isso foi se espraiando, etc. Então, assim, a ideia de independência dos bancos centrais, a ideia mais recente de independência dos bancos centrais é uma ideia de conferir um mandato, né, para os bancos centrais isolado das pressões políticas que seriam espúrias, tá? Para conseguir entregar para a sociedade uma inflação baixa e estável, preferencialmente uma inflação convergente a uma meta pré-estabelecida, tá? Eu acho que a gente pode aí tirar duas coisas, pelo menos, tá? Dessa questão inicial, tá? Uma delas é de que seria possível, né, para uma instituição como o Banco Central, os bancos centrais, fazerem uma gestão independente da moeda, né? Independente do quê? Independente das outras instâncias, digamos assim, de política que se pode articular a partir do Estado, né? Então, faz uma gestão independente da moeda para fins de estabilidade monetária relativamente àquilo que é feito, por exemplo, em termos de política fiscal lá no Tesouro Nacional, né? E, enfim, como se isso fosse possível, né? E como se a gestão da inflação ela tivesse unicamente relacionada digamos assim, a definição da taxa de juros e mesmo a coisa fiscal, tá? Então, assim, isso é uma visão problemática, né? É uma visão problemática porque a inflação é um fenômeno complexo, né? Que aparece com diferentes configurações em diferentes momentos do tempo, e que eu acho que a gente vai aprendendo é que talvez uma gestão mais eficiente da inflação tenha que ser uma gestão mais coordenada e menos independente,
né? Uma gestão, umas políticas mais coordenadas, elas seriam muito mais efetivas, né, para o controle da inflação do que uma gestão dita independente, né, que sempre se remete à história de uma moeda, digamos assim, né, que é sobreposta na economia, né, que é externa ao sistema econômico e tal, que é uma visão problemática, eu diria que no limite incorreta, né? Então eu acho que é muito enfim, é ruim que a gente esteja discutindo nessa chave da independência, quando me parece que a gente poderia estar discutindo muito mais produtivamente, né, numa chave da coordenação das políticas. Isso só para falar do ponto de vista, digamos, da eficácia das políticas macroeconômicas para este fim, né? E aí tem outras tantas camadas relativamente a este processo que a gente vive no Brasil, que é um processo, né, que, digamos assim, teve na lei essa 179 de 2021, que a Ela já se referiu, né, que concedeu autonomia, digamos, operacional para o Banco Central, e tem agora nessa PEC um outro momento, né, que é um processo de aprofundamento dessa independência do Banco Central, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar isso um pouco no contexto, tá? Então, eu acho que isso é o que estava por trás, digamos assim, dessa versão original da PEC, que foi apresentada aí em 2023, né? Mais recentemente, algumas outras questões, aí um debate um pouco mais conjuntural, elas se miscuíram, por assim dizer, tá? Neste pacote de independência do Banco Central e acabaram aparecendo aí nessa versão já com substitutivo da PEC, tá? E eu queria chamar, e são questões muito interessantes, eu queria chamar a atenção para elas, né? O primeiro ponto é que o episódio recente Master, né, Banco Master aí no Brasil, com todas as suas inúmeras implicações, chamou atenção para a responsabilidade do Banco Central para a questão da estabilidade financeira. Tá? Como a Hélida mencionou, enfim, já é, digamos assim, bastante tradicional que os bancos centrais apresentem entre os seus objetivos, não só o da estabilidade, digamos, monetária, inflacionária, mas também a estabilidade do sistema financeiro, estabilidade do sistema de pagamentos, né? Mas lá na própria Lei 179, isso aparece como objetivo principal, mas ele claramente vem depois do objetivo de atingir a estabilidade inflacionária, por assim dizer. E esses acontecimentos recentes, né, e talvez isso seja, digamos assim, uma esperteza de quem quer passar toda essa boiada, eles, digamos, chamaram a atenção, né, e nesse sentido foram colocados na PEC para, digamos, ajudar, né, na sua aprovação, essa questão da estabilidade financeira Banco Master, tá? Olha, isso é uma questão super importante, né? O Banco Central responsável pela estabilidade financeira, tá? Agora, de novo, será que quando a gente está aprovando uma PEC com essas características, né, a gente de fato vai estar dando mais instrumentos de garantia para o Banco Central, de que ele vai ser mais, digamos, capaz, apto a entregar para a sociedade, né, uma estabilidade financeira? Eu acho que tem uma coisa aí importante que eu não mencionei, mas que, digamos assim, de alguma forma traz um alinhamento entre os desejos, me parece, da corporação, funcionários do Banco Central, pelo menos uma parte deles, e eventualmente os desejos de uma parte do sistema financeiro, porque eu acho que também ali há desejos que não são, esse não é um bloco uniforme, né? E ele vai se transformando em uma coisa um pouco mais fluida. Mas vamos lá. Eu acho que a corporação do Banco Central e a direção do Banco Central, né, a direção máxima, o presidente Galípolo já falou isso várias vezes, né? Eles dizem, olha, com a nossa, do jeito que a remuneração, né, dos funcionários do Banco Central está hoje, e da forma como o nosso orçamento
está exíguo, a gente não consegue ter recursos humanos e não consegue investir, né, de forma a garantir a estabilidade financeira. Então, assim, a gente vai ter que dar um jeito nisso, e o jeito que a gente está propondo é esse. A impressão que eu tenho é de que, de fato, nós temos hoje um problema, né, eventualmente, né, de uma carreira que se transformou numa carreira um pouco menos atrativa do que já foi, né, e de uma instituição que não consegue se equipar à altura das suas responsabilidades, digamos, renovadas, tá? Agora, isto não empurra, né, essa questão para uma PEC com essas características. Não. Né? De fato, uma eventual reestruturação das carreiras do Banco Central, né, e uma necessidade de uma dotação orçamentária maior, elas têm que ser discutidas junto com a discussão, né, da orçamentação pública, digamos assim, né, daquilo que é mais prioritário para a sociedade agora. Né, deixar isso totalmente à parte, digamos assim, né, de todo o processo de orçamentação pública, né, da lei de exercício orçamentário, da lei orçamentária anual, é uma coisa muito arriscada pelos motivos que os meus colegas já mencionaram, tá? E aí, eu acho que tem uma outra questão que também apareceu, né, digamos, como uma espécie de jabuti aí nessa PEC, para, digamos assim, chamar a atenção da sociedade, né, para a necessidade aí de destravar essa questão orçamentária do Banco Central, a questão do PIX, né, porque, enfim, isso virou agora um objeto de debate político, né, esses movimentos aí dos Estados Unidos, do Trump, claro, né, levaram isso para um outro patamar, e isso é apresentado como, digamos assim, um ativo, né, do Banco Central, no sentido de ter sido um desenvolvimento de um produto importante, né, de uma infraestrutura financeira, de uma infraestrutura do sistema de pagamentos importante, e que, para a gente garantir que o Banco Central continue entregando, né, serviços de qualidade, como o PIX, eventualmente o desenvolvimento né, da sua própria moeda digital, etc., a gente tem que garantir este tipo de autonomia operacional e financeira para o Banco Central. Então, de novo, eu acho que a gente precisa separar as coisas. Né? O desenvolvimento do PIX é muito importante, né? Até onde eu entendo. Esse desenvolvimento do PIX é, de fato, o resultado, tá, do trabalho de uma corporação muito competente, que eventualmente precisa ter o seu plano de carreira rediscutido, né, etc. E o banco precisa ter recursos para desenvolvimento de infraestruturas como essa, que são caras, mas isso não significa a gente levar, né, o Banco Central aí para essa questão da autonomia né, administrativa, financeira, tal como ela está colocado agora, né? Então, me parece que se alinham aí alguns objetivos da corporação, que talvez esteja, de alguma forma, né, cansada de não ter as suas reivindicações salariais e digamos assim, os interesses de uma parcela, né, do mercado financeiro, se não que todo o mercado financeiro, né, e relativamente a um tipo de, digamos assim, de desenvolvimento até desses produtos digitais, tá? E de um projeto, né, de sistema de pagamentos e de, eventualmente, de moeda digital, que é importante, mas que, repito, é tão importante que deveria estar sendo discutido com a sociedade, democraticamente. Né? Então, essa questão toda da digitalização, né, do PIX, das características que isso tudo tem, das características que um futuro projeto de moeda digital, que foi, deu uma segurada agora, moeda digital do Banco Central, é uma coisa tão importante que insular isso do debate democrático me parece uma questão bastante grave. Tá? Bom, eu acho que tem um outro ponto aqui, que meus colegas já mencionaram, mas que eu queria enfatizar também, porque eu considero muito importante, está um pouco aí, né, na linha do que eu já falei, mas só para
para destacar, tá? De fato, é um conflito de interesses, é muito grande você destinar as receitas de senhoriagem integralmente ao Banco Central, sendo que essas receitas de senhoriagem, elas são impactadas diretamente pelo patamar de taxa de juros. Né? Então, é um conflito de interesse, né? E se a gente levar em consideração que o patamar de taxa de juros no Brasil, de fato, não encontra correspondência no mundo, e nem se você alegar questões fiscais e tal, né? Não bate com as evidências empíricas que a gente tem. Assim, eu acho gravíssimo isso, né? Porque isso vai entrar no cálculo, né, do quanto de recurso orçamentário a gente precisa para o financiamento, digamos assim, do nosso custo de pessoal e das infraestruturas que a gente precisa, etc., inclusive porque isso não está detalhado nessa PEC, né? Como é que vai ser essa carreira e tal, isso não está detalhado, e isso é uma coisa muito importante. Então, eu queria chamar a atenção para isso, que eu acho um aspecto muito ruim e muito preocupante, como já foi mencionado por vocês aí dessa PEC, né? Por último, essa questão que o Pedro Paulo enfatizou bastante, a nota enfatiza bastante, a Hélida também, né, desse impacto, digamos, de estoque, né, sobre a dívida bruta do governo geral, por uma questão de reclassificação, né, do Banco Central em relação a estar fora desse perímetro mais imediato do governo, né, se colocando aí como uma entidade de natureza especial. Então, esse impacto de estoque na dívida pública, e depois, como o Pedro Paulo chamou, a nota chama, né, de impacto bola de neve, porque sucessivamente a não entrega, né, das receitas de senhoriagem para o Tesouro Nacional também vão continuar tendo um impacto nessa dívida pública. Sim, né, do jeito que a sociedade enxerga hoje, e é um jeito muito pobre, né? O que é a dívida pública, o que é a fiscalidade. Então, do jeito que isso está colocado e como isso poderá, digamos assim, ter um efeito muito negativo sobre como é que são destinados os recursos orçamentários para outras atividades, isso é muito preocupante, né? Talvez, de novo, isso pudesse nos levar a um debate um pouco mais arejado e, do meu ponto de vista, correto, né, sobre a natureza da dívida pública, enfim, né, o que significa, então, essa reclassificação, né, digamos assim, dos títulos da carteira livre do Banco Central, de uma coisa para outra. Talvez isso pudesse nos levar a um debate um pouco mais sofisticado, um pouco mais maduro sobre isso, mas não parece ser o caso. Então, nesse caso, eu concordo, né, com as advertências feitas pela nota do Transforma, do Pedro e da Hélida, que isso pode nos levar para um lugar bastante complicado. Eu acho que com isso aí eu termino meus pontos principais e a gente fica para o debate. Obrigada mais uma vez. Obrigada, profesora Simone de Oz, por enfatizar novamente que apoyamos a coordinação entre a Facenda e o Banco Central, mas esse tipo de dívida pública para incrementar o orçamento do Banco Central não somos contrários. Agora temos pelo menos 5 perguntas no YouTube. Eu propongo, vou ler cada uma delas e daí vou permitir a vocês responder. Pode ser? Talvez podemos extender uns 15 minutos mais para ter uma discussão mais ampla. E daí daria uns minutos para o professor Pedro Paulo para fechar. A primeira pergunta que quero ler é em relação a, diz, os artículos 8 e 9 do artigo 165 da proposta não é mais grave do que emenda master? Como primeira pergunta. Segunda pergunta, podemos considerar que maior 40 e ampliação da pesquisa Focus para outros setores ajudariam tanto a se evitar porta giratória como incluir outros setores na expectativa de inflação? Outra pergunta.
As reservas internacionais ficarão expostas com a alteração do Banco Central do Brasil para direito privado? Quarta pergunta. A palavra senhoriagem sequer aparece na PEC. Por que o professor Pedro Paulo cita o tema? Última pergunta. O mercado financeiro já comanda o Banco Central? O Banco Central, pelo relatório, jabuticaba focos. Onde mais no mundo o mercado financeiro determina a taxa de juros? Alguém quer responder? Talvez começando pelo professor Pedro Paulo. Sim. Eu queria, antes de tratar das perguntas propriamente, interagir com pontos que foram levantados pela Hélida e pela Simone. Né? Gostei muito dos comentários que elas fizeram. E o Banco Central, é importante que a gente entenda, né, que, do ponto de vista empírico, a gestão da autonomia operacional do Banco Central não condiz também com a experiência internacional. Né? Eu acho que tem duas variáveis que são extremamente importantes, que afetam tanto o custo fiscal da política monetária quanto o mandato do Banco Central de garantia da estabilidade de preços, que indicam e sustentam essa afirmação de que o Banco Central também, do ponto de vista da autonomia operacional, né, não está alinhado internacionalmente. É claro que essa proposta da PEC desalinharia o Banco Central ainda mais em relação à experiência internacional. Né? Por exemplo, do ponto de vista da política monetária, né, há vários estudos que mostram que a definição da taxa de juros no Brasil é sistematicamente superior, inclusive estudos ortodoxos, em relação àquilo que seria previsível de acordo com determinados fundamentos técnicos para a definição da taxa de juros. Nós, na Unicamp, operamos com a ideia de que a taxa de juros não deve ser nem a única e exclusiva instrumento utilizado para combater a inflação, né? E ela não deve também ser exagerada em relação àquilo que seria necessário e, eventualmente, razoável esperar que ela fosse, em vista da hierarquia internacional das moedas. Moedas como a brasileira, que não são demandadas como ativo de reserva internacional em larga escala, normalmente são moedas que para garantir uma demanda internacional, exigem mais taxa de juros. Não é? Acontece que o Banco Central brasileiro permite que a moeda brasileira seja uma das mais voláteis do mundo. Inclusive, ao longo dos últimos 20 anos, nós passamos de uma situação em que o Brasil dependia da rolagem de empréstimos internacionais junto ao FMI para evitar crises de balança de pagamentos e, por isso, era obrigado a ter taxas de juros muito elevadas para também evitar fugas de capital e buscar atrair capitais especulativos, para uma situação em que o governo brasileiro se tornou credor líquido em moeda internacional. Não é? E ainda assim, nos últimos 25 anos, a volatilidade da moeda brasileira foi multiplicada por quase 3 vezes, por conta da baixa capacidade de regulação do mercado cambial pelo Banco Central. E o mercado cambial, essa volatilidade cambial, tem um impacto enorme sobre a inflação, pelo chamado, os economistas chamam de pass-through da variação cambial e do custo das importações para os preços locais. Né? Então, tanto do ponto de vista das principais funções que a autonomia operacional transfere para o Banco Central, né, a política monetária e a política cambial, né,
elas operam no sentido de produzir mais volatilidade cambial do que no resto do mundo e mais taxa de juros do que no resto do mundo. Então, são completamente desalinhadas em relação à experiência internacional, né? O que significa, digamos, que a convenção que regula a política monetária e, eventualmente, digamos, também essa porta giratória entre diretores do mercado e diretores do Banco Central, evidentemente, tende a contaminar a gestão da autonomia operacional hoje em dia, já. O problema é que a PEC 65 tende a aprofundar essa tendência de captura, não apenas por aumentar a porta giratória, né, mas aumentar, digamos, o alinhamento da política monetária do Banco Central com aquilo que é demandado pelos aqueles que têm títulos públicos, né? É como se o Banco Central passasse a não apenas atender a demanda no mercado financeiro por juros mais altos para aumentar aquilo que jocosamente, né, se chama de bolsa rentista, mas que o Banco Central tivesse alinhado com essa própria função objetivo dos rentistas de elevar a taxa de juros, porque disso dependeria as suas receitas, né? As receitas do Banco Central, resultados financeiros, são confundidos na PEC. Senhoragem e resultados financeiros são confundidos na PEC, certo? O que também é um equívoco na forma de redação da PEC, né? Então, não quer dizer que nós sejamos inflacionistas, como muitas vezes, jocosamente, né, aqueles que defendem essa política monetária completamente desarruada, se referem àqueles que criticam o exagero dessa política monetária. Só que nós achamos que não tem que ser apenas a taxa de juros o instrumento para combater a inflação. Pelo contrário, nós achamos, como a professora Simone colocou, que é preciso coordenar, não é, um conjunto de políticas, não apenas para que a política monetária favoreça a política fiscal, mas também que tenhamos outras políticas que permitam também combater a inflação, não apenas com esse único instrumento, que é a taxa de juros, que tende a ser levada a qualquer sinal de algum impacto inflacionário, inclusive de choque de custos, sem relação direta com o nível de emprego ou o nível de demanda agregada, que eventualmente poderia ser diretamente afetado pela taxa de juros, né? Por isso nós propomos mais regulação do mercado futuro de câmbio para evitar tanta instabilidade cambial e esses episódios de desvalorização brusca que ocorrem no Brasil com leniência do Banco Central. Nós propomos, eventualmente, pensar, como o Bresser Pereira já propôs, impostos sobre commodities exportadas que neutralizem eventuais picos de inflação vinculados à elevação do preço de commodities no mercado internacional, a desindexação de determinados preços administrados em relação a índice de preços contaminados pela inflação de commodities, pela desvalorização cambial, a formação de estoques reguladores dos preços de grãos e mais oferta de crédito e infraestrutura para a expansão da produção agrícola, né? E com estoques reguladores dessa produção agrícola para evitar tanta volatilidade dos preços agrícolas, controle e regulação dos mecanismos de distribuição dos produtos agrícolas, expansão da oferta pública de infraestrutura, de energia, de transporte, de serviços públicos, que controle os custos, né? Que, eventualmente, a infraestrutura pública funcione, inclusive, para concorrer com a oferta privada para reduzir custos, né? E, portanto, controlar a inflação. Eventualmente, temos políticas de renda, com monitoramento e sugestão de moderação setorial de preços e salários para negociação coletiva, né? Desindexação de alguns preços, como aluguéis, alguns serviços públicos. Então, tem um conjunto de políticas que poderiam, de modo coordenado, apoiar uma política de moderação de preços no Brasil, sem enfatizar demasiadamente esse instrumento que é a taxa de juros, que gera tantos impactos fiscais, como colocaram a Simone e a Hélida, não é? E que, eventualmente, terá ainda uma tendência de crescer ainda mais caso a PEC 65 seja aprovada por conta desse conflito de interesses, né? E eu acho, assim, como colocaram aqui as perguntas, que em particular, a questão da quarentena e a própria pesquisa Focus, eu acho que tem que
que também ser mais representativa, não é? Porque existe sempre também esse conflito de interesses, né? Aqueles que demandam que a taxa de juros seja maior, né? Tendem a expressar para o Banco Central a ideia de que imaginam que a inflação vai ser maior e que, eventualmente, as expectativas inflacionárias estão fugindo do controle, portanto, é uma forma de demandarem mais taxa de juros de outra maneira, de uma maneira indireta, apenas, digamos, expressando suas opiniões a respeito das expectativas de inflação futura. Então, eu acho que a gente precisa dar muito mais representatividade, não apenas para o Boletim Focus, mas também para o Conselho Monetário Nacional, não é? E eu acho que as reformas necessárias para a política monetária e para o Banco Central, né, e inclusive para o orçamento do Banco Central, não vem sendo discutidos por essa PEC. Tem coisas mais importantes que aumentariam, de fato, o caráter republicano da autonomia operacional do Banco Central, né? E, como colocou a professora Simone, aumentariam, inclusive o Banco Central, muitas vezes, em vários países, apoiou o desenvolvimento, o incentivo a determinados investimentos, por exemplo, por meio de uma janela de redesconto diferenciada para certos investimentos que eram necessário estimular, ou certas linhas de crédito que era preciso estimular, e, eventualmente, conter de modo macroprudencial a expansão de crédito em determinadas situações para combater a inflação, com um uso um pouco mais parcimonioso da elevação da taxa de juros, por exemplo, né? Então, são essas questões que a gente tem que colocar para a agenda de discussão democrática sobre o Banco Central, que, evidentemente, não é a agenda que está sendo posta pela PEC 65. Obrigado. Obrigada, professor Bastos. Professora Deos ou Graciani, vocês querem reaccionar a alguma pergunta? Eu posso responder rapidamente a questão dos parágrafos 8º e 9º do artigo 69, introduzidos pelo substitutivo que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana passada. A pergunta era se esses parágrafos 8º e 9º, tal como inseridos no artigo 64 da Constituição, não seriam mais graves do que a própria emenda master. De uma certa forma, sim, e vale apenas explicar para quem nos ouve que esses parágrafos 8º e 9º, eles permitem que o Banco Central celebre negócios jurídicos com entidades e fundos no mercado secundário de títulos, supostamente para manter níveis adequados de liquidez. Esse é o parágrafo 8º, e o parágrafo 9º do artigo 69 permite ao Banco Central conceder liquidez, uma concessão extraordinária de liquidez para as instituições, né, as infraestruturas do mercado financeiro e entidades e fundos, né, que tenham alguma disfuncionalidade grave, que ponham em risco a estabilidade. É claro que o Banco Central ele já tem um mandato de estabilizar o mercado financeiro, mas inserir isso na Constituição desse modo, dentro de uma estratégia que já é a de ampliar a autonomia do Banco Central, colocando em um cenário de muito conflito de interesse, de risco de captura, potencializa a ocorrência de mais episódios de... Veja, é como se abrisse uma porteira para mais episódios de instabilidade, porque o próprio mercado vai apostar que não sofrerão prejuízos. Abre-se um cenário de risco moral constitucionalizado. Os bancos, sobretudo essas instituições que operam digitalmente, majoritariamente digitalmente, vão especular com ainda maior voracidade, porque sabem que, no limite, em um risco sistêmico, o Banco Central interviria, absorveria esses prejuízos, conferiria liquidez e repassaria de uma forma a socializar esses prejuízos, tudo para a dívida pública. Então, a gente vai constitucionalizar um risco moral de novos episódios, como foi durante o período do início do Plano Real, de tentar estabilizar algumas instituições financeiras, o Banco Central dá solvência, dá liquidez.
Isso é muito temerário num cenário em que o Banco Central vai se despregar totalmente do debate orçamentário nacional, vai se despregar dos órgãos de controle, como o próprio TCU já disse, e vai ficar sujeito a uma regulação muito sutil, muito indireta do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É uma fragilidade da lógica de prestação de contas, de ônus e bônus. Não se atribui tanto poder a uma instituição sem que ela tenha mecanismos de prestação de contas ainda mais enfáticos em relação às finalidades que justificaram essa atribuição de poder. Quando eu falei em mandato, o que eu queria muito enfatizar é isso. Mesmo o mandato eletivo dos nossos governantes, quando a sociedade vota e confere o mandato eletivo, esses governantes devem prestar contas. Periodicamente, eles se submetem ao processo eleitoral, mas também tem impeachment, tem mecanismos de análise de freios e contrapesos. A grande indagação que eu trago é quais são os freios e contrapesos para um Banco Central que se emancipa da nossa democracia, que se emancipa da República, a um tal ponto a ficar cada vez mais próximo apenas do mercado financeiro que ele deveria regular. Ele deixa de ser uma instância reguladora e passa a se comportar muito nivelado com as demandas do mercado que deveria ser por ele regulado. É um clássico conflito de interesse, já foi muito falado aqui, todo mundo, mas esses dois dispositivos amplificam ainda mais todo o fenômeno de exposição a risco de corrupção que o Banco Master revelou. Obrigada, professora Graziani. Professora Deos, você quer responder alguma pergunta? Eu acho que os pontos aqui já foram todos, de alguma maneira, tocados, né, pelos meus colegas, e só em relação a essa questão da pesquisa Focus, né, e das expectativas, eu acho que a gente teve aqui uma inversão de ordem, né, porque nessa arquitetura toda de regime de metas ou de sistema monetário, existe uma articulação, né, entre Banco Central, sistema financeiro e tal, mas o Banco Central ele está no vértice disso, né? Como uma instituição de Estado, né? Como criador da base monetária, enfim, ele está no vértice. E é o Banco Central que deveria coordenar as expectativas, né? E não o Banco Central se submeter às expectativas do mercado, né? Que, inclusive, alguns estudos apontam tal que são construídas sobre bases muito frágeis, né? Então, assim, eu acho que vão se criando, né, determinados consensos, determinadas práticas que são muito perigosas e deveriam ser mais discutidas, né? Então, assim, diferentemente do que todo esse movimento de autonomia e tal apontam, né? Eu venho provocando, dizendo que a moeda deve ser mais e mais objeto de debate político, porque ela é uma instituição política, né? Esse apartamento é quase uma coisa, desculpa aí, assim, uma coisa aproximada do espanhol, provavelmente mal feita da minha parte. Assim, este afastamento, né, artificial do tema monetário da política é muito grave. Obrigada, professora Deos. Vou dar a palavra ao professor Pedro Paulo e gostaria também de fazer uma pergunta para ele. Gostaria de perguntar o que podemos fazer para aquela audiência que está nos escutando, ouvindo, que podemos fazer para evitar a aprovação da emenda 27 da PEC 65, que vai ser discutida no plenário no Senado? Olha, eu acho que a nossa função como intelectuais, né, é de levantar a questão para o debate público e tentar fazer chegar aos representantes do povo e também aos cidadãos que têm acesso aos representantes do povo essa preocupação, né? E então eu diria, os cidadãos que se sentem
focados com a ameaça que a PEC representa, devem procurar os seus representantes, né, e fazer pressão para que haja uma discussão muito mais séria a respeito da PEC do que até agora vem ocorrendo, né? Eu só queria, eu acho que eu passei por uma pergunta aqui que o senhor Heraldo Carneiro fez no chat, né, no YouTube, que é se a palavra senhoragem sequer aparece na PEC. Então, por que eu cito o tema? Olha, na justificativa da PEC, ela aparece, sim, de forma muito explícita, né? Aliás, os autores da PEC escrevem o seguinte: o centro da proposta consiste no uso da receita de senhoragem para o financiamento de suas despesas. Entende-se aqui por senhoragem o custo de oportunidade do setor privado em deter moeda comparativamente a outros ativos que rendem juros. A apuração é realizada aplicando-se uma medida de taxa de juros nominal da economia sobre o valor da base monetária, né? Então, foi exatamente assim que eu calculei a senhoragem, como a PEC sugere, e ela diz que nada mais, nada menos que a senhoragem é o centro da proposta. O problema é que isso está na justificativa, não é? Mas, é verdade, existe uma invisibilização do tema na PEC propriamente dita, porque, embora na justificativa a senhoragem seja considerada o centro da proposta, o texto constitucional não diz isso em lugar nenhum, delegando a lei posterior, tá certo? Só a justificação que revela. Então, o que mostra exatamente, né, que esse processo parece que ele é buscado, se busca torná-lo invisível um pouco de propósito, né? E sim, eu acho que a gente tem que explicar para as pessoas o que é senhoragem, né? Porque é um termo técnico de economia, mas que, como a moeda, como colocou a professora Simone, é um tema que a gente tem que levar para o debate público para dar, digamos, alfabetização econômica para as pessoas, que a partir dessa alfabetização econômica, elas podem realizar esse processo de pressão sobre os representantes legislativos de modo mais informado e intenso. Obrigado. Obrigada, professor Bastos. Só para concluir, gostaria de pedir a nossos invitados a talvez terminar fechando suas ideias com 1 minuto, 2 minutos, e ao final o professor Pedro Paulo Bastos para fechar a sessão. Por favor, não sei se quem quer começar, se Elida ou Simone. É só agradecer mais uma vez o debate. Como já houve claramente a nossa reflexão, é inconcebível que a gente ofereça uma resposta errada para um problema complexo como o que a gente tem em relação ao conjunto das finanças públicas no Brasil. O fato de um novo arcabouço fiscal entrincheirar e restringir a possibilidade de os servidores do Banco Central receberem a devida valorização nas suas carreiras não permite que a gente simplesmente migre o Banco Central para o regime de direito privado, ainda que dando uma nomenclatura falseada. É como se a gente usasse as palavras de modo a querer empregá-las em subterfúgio, empregá-las em engano, gerando um engodo analítico. Ao longo do tempo, de fato, o Banco Central tende a ser ainda mais capturado pelas instituições do mercado financeiro, exatamente porque ele deixa de ter as proteções do regime publicístico, deixa de ter aquela lógica de freios e contrapesos que, de fato, justifica a sua razão de ser, né? Toda instituição estatal, ela deve, na verdade, em última instância, devolver a entrega das finalidades que justificam a sua razão de existir para o cidadão. Um Banco Central que se ausenta do diálogo com a própria cidadania, com a própria sociedade, é um Banco Central que opera em favor dos regulados, quando deveria ser ele próprio, na linha do que a Simone há pouco suscitava, ser o vértice da regulamentação da política monetária, da estabilização do mercado financeiro e da própria linha de construção, tanto quanto possível, né? Suavização dos ciclos, mas também do fomento ao pleno emprego. Uma instituição dessa envergadura, ser capturado pelo mercado que ele deveria regular, ele nega a razão de ser do Estado.
ele fragiliza o conjunto das finanças públicas, reduzindo, inclusive, o debate sobre o que é estabilidade no médio prazo a apenas a redução do tamanho dos direitos fundamentais. E digo mais, para finalizar, se a gente entrar numa linha de ajuste fiscal, quebrando o piso de saúde, piso da educação, despregando os benefícios do regime geral de previdência social e os benefícios do BPC, né, o benefício de prestação continuada do comportamento do salário mínimo, esse com, inclusive, um reajuste acima da inflação, ou seja, o salário mínimo com valorização real, a gente pode entrar num patamar de gasto social típico de um país da África subsaariana, a gente pode esvaziar o sentido civilizatório da Constituição de 88, inclusive com redução do que a gente conquistou na métrica do índice de Gini, do enfrentamento da desigualdade, que ainda assim não haverá garantia de efetiva estabilização da dívida pública, porque o Banco Central vai estar totalmente despregado de limites. Então, grande parte do descontrole a que nós assistimos em relação à trajetória da dívida não é a despesa primária quem tem implicado. A despesa primária está relativamente estabilizada, mesmo as despesas obrigatórias, ao longo dos anos. Não tem uma expansão explosiva de gasto social no Brasil. O que há é essa pressão cavalar, essa pressão de tendência à captura, repito, da despesa financeira e mesmo, em alguma medida, da forma como nós vemos a fuga à tributação por parte de quem deve pagar tributos conforme a sua capacidade contributiva e não paga. Né? Seja em renúncias fiscais, em dívida ativa que também não paga. E aí eu sempre digo, a riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida, nesses títulos. São esses mesmos que pressionam dentro do Boletim Focus para manter ou majorar a taxa de juros. Então, esse é um cenário de conflito distributivo claramente. A emenda, a PEC, na verdade, 65 de 2023, ela só acirra o conflito distributivo, tal como nós já o vivenciamos, empurrando todo o esforço de ajuste fiscal, mais uma vez, para os mais vulneráveis. O que, repito, tende a nos aproximar de um padrão de gasto social da África subsaariana, sem que se resolva a essência do problema. Obrigada, professora Graziani. Professora Simone Deus. Eu acho que eu não tenho nada mais a acrescentar do ponto de vista assim, dos temas, né? Muito já foi dito aqui. Eu queria agradecer a oportunidade do debate, sempre muito, muito rico, a gente aprende muito. E é isso. Desejar boa noite a todos. Obrigada, professora. Professor Pedro Paulo Bastos. Bom, a mesma coisa, Angélica. Eu acho que eu já falei demais, né? E gostei muito aqui da conversa, também aprendi muito. E eu só deixo aqui uma exortação, né, para quem nos ouviu, para que, se possível, faça pressão para a gente conseguir, pelo menos, ter mais discussão para essa PEC, de maneira que a gente possa barrar esse retrocesso institucional muito claro. Agora, muito obrigado também a Hélida e a Simone pelos comentários ao texto e espero revê-los em breve. Obrigada, professor Pedro Paulo Bastos. Só para concluir, vou agradecer ao público, ao Davi, que ficou detrás da tela, nos coordenando e compartilhando as perguntas. Obrigada, Davi. E obrigada a vocês pelo tempo, pela habilidade de desfiar algo tão técnico como o que está acontecendo agora no Brasil. Foi muito rica a discussão e, novamente, convidar o público a ler a nota 22 e 24 do Pedro Paulo, que está no Transforma, e também seguir o trabalho da professora Simone Deus e a professora Hélida Graziani sobre o tema. A mesma nota do Pedro Paulo, a nota 24, fala sobre há um link de um manifesto que está acontecendo para afirmar em contra a PEC da autonomia. Então, invito a vocês a ler a nota, muito, como falei, desfia coisas muito técnicas. E obrigada novamente pelo tempo. Que estejam bem e boa noite.